Olá a todos vocês que nos acompanham pela rádio 87.9 FM Dracena, também pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé PR Ivan Fidelis. Família e Fé Pastor Ivan Fidelis é o canal que eu peço para que você se inscreva, comente, deixe seu like, compartilhe, ative o sino para receber as novas notificações, porque assim, juntos nós levamos a palavra de Deus, juntos nós evangelizamos com uma boa palavra para reflexão, para o nosso crescimento pessoal e para que Deus continue falando conosco na direção do Espírito Santo, como filhos de Deus que somos, com foco em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, tendo a Bíblia como a única regra de fé e prática para todo cristão. Então, a todos vocês que nos acompanham, que Deus abençoe de um modo muito especial nesse dia, nessa semana, que tenhamos a direção de Deus e que tenhamos a sabedoria espiritual para vencer e superar os desafios e adversidades que nós enfrentamos todos os dias. Então, Deus abençoe muito você, a sua família. Agradeço sempre pelo privilégio de poder conversar um pouco com vocês neste momento. E hoje vamos falar um pouco acerca da nossa interpretação da vida. Como você tem interpretado a sua vida hoje, a vida que Deus tem te dado como o privilégio da dádiva de viver? Aqueles que nasceram e são conduzidos pelo Espírito Santo, apesar das aflições deste mundo, como disse Jesus, que no mundo nós teríamos aflições, apesar das adversidades, apesar dos problemas que nós temos, porque tudo isto faz parte do contexto do pecado e faz parte da nossa relação de humanidade. Infelizmente, nós vivemos num mundo corrompido e somos corrompidos pelo pecado. E desta maneira sofremos, temos limitações, temos adversidades, temos problemas, mas com a palavra de Deus em Cristo Jesus e guiados pelo Espírito Santo, nós podemos ser mais que vencedores, podemos superar as adversidades. Agora, a questão é, principalmente, como eu tenho preenchido a minha mente, o meu coração, como você tem preenchido a sua mente, o seu coração, o que você tem dado importância. A expressão de importância, o verbo importar, quer dizer trazer para dentro de si. É por isso que quando nós temos algum objeto que nós compramos de outro país, que venha para o nosso país, né, ele é um objeto importado, porque a expressão da importação é você trazer para dentro de si. Então, aquilo que você se importa é aquilo que você está trazendo para dentro de si. Então, com que você está dispensando o seu tempo em grau de importância? Lembre-se que na vida nós temos que ter uma prioridade, uma só prioridade: amar a Deus sobre todas as coisas. O restante, saindo desta prioridade, nós temos aquilo que é importante. E aí sim, nós temos muitas coisas importantes. Mas o importante é aquilo que eu dou tanto valor que eu trago para dentro de mim, para dentro do meu coração, para dentro da minha mente. E eu faço isso de que maneira? De maneira racional, de maneira emocional, com toda a minha essência do ser, com todo o conjunto da existência humana que a Bíblia chama de alma. A alma não é um elemento dentro do corpo. A alma é a soma de tudo que nós somos enquanto seres humanos, criaturas de Deus, que nos tornamos filhos de Deus e somos criados à sua imagem e semelhança. Então, alma é aquilo que nós somos, não é aquilo que nós temos, mas é aquilo que nós somos na nossa totalidade. Agora, nós vivemos num sistema de aprendizado, de crescimento, de maturidade, e este desenvolvimento humano é um processo para a vida, é um processo de crescimento, de santificação, de compreensão da vida, de interpretação das melhores
maneiras, né, da melhor maneira que nós podemos interpretar tudo aquilo que chega em nossas mãos todos os dias, aquilo que nós observamos, aquilo que nós participamos na família, no trabalho, na sociedade, enfim, tudo aquilo que de fato nós estamos importando, dando importância e trazendo para dentro de nós. Agora, esta importância, esse grau de importância, ele tem a ver com a questão da interpretação. Como você interpreta a vida, como você interpreta os seus problemas, como que você tem interpretado aquilo que Deus tem permitido que aconteça na sua vida, aquilo que o Espírito Santo tem dirigido você todos os dias, aquilo que o mundo tem colocado diante de você, como você tem interpretado. A interpretação, ela sempre tem a ver com o nível de conhecimento adquirido. É por isso a importância de buscar conhecimento. Deus fala que o povo perece por falta de conhecimento. Então, a ausência de conhecimento não é, né, adequado, não é ideal para o ser humano. Eu costumo dizer que ignorância não é boa mestra. Você ignorar um fato, ignorar uma situação, não querer aprender, isto não é saudável, isto não é bom. Buscar crescimento, buscar aprendizado, buscar novidades, né? Compreender. Quando nós buscamos conhecimento, necessariamente você não precisa concordar com todas as coisas, mas você tem que ter elementos o suficiente até para analisar e poder discordar daquilo que está sendo apresentado para você de uma maneira real, de uma maneira em que existam, de fato, argumentos que justifiquem a sua negativa ou a sua aprovação diante de um determinado fato, diante daquilo que você está vivendo, daquilo que você está interpretando. Então, o que nós temos que fazer? Buscar conhecimento, crescer em maturidade, buscar sabedoria para interpretar todas as questões da vida da melhor maneira possível. E esta interpretação é figurativa, né, apresentada na Bíblia através daquilo que nós percebemos, daquilo que nós vemos, daquilo que nós observamos. É assim que nós temos no texto bíblico o texto do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23. Mateus 6, versículos 22 e 23, o texto diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão? Caso a luz que há em ti sejam trevas, que grande trevas serão? O que esse texto significa? O que ele quer dizer? Primeiro, nós temos que pegar esse contexto dos dois versículos, o versículo 22 e 23, porque eles estão interligados um no outro. Eu não posso interpretar apenas o 23 sem o apoio do 22. E o 22 já começa falando, são os olhos a lâmpada do corpo. O que é uma lâmpada? Lâmpada é aquilo que ilumina. E na luz nós conseguimos ver nitidamente, nós conseguimos na luz interpretar um objeto, interpretar o que realmente está ali. Se estiver obscurecido, eu não consigo enxergar direito, não consigo interpretar direito, mas quando eu ponho uma lanterna, uma luz em cima de um objeto, em cima de um ambiente, eu posso ver tudo que há naquele ambiente. Então, o versículo 22 está falando acerca disso. São os olhos a lâmpada do corpo. Ou seja, como você tem visto a vida, como você tem interpretado a vida, como você tem observado a vida, né? Porque esta observação e essa compreensão que você faz da vida, interpretando segundo o seu conhecimento, ele pode trazer uma construção de si mesmo
ou pode também trazer prejuízos, depreciação de si mesmo. Não é à toa que nós temos tantas pessoas com distúrbios psicoemocionais, depressão, ansiedade, né? Pessoas que estão com dificuldades de interpretar corretamente a sua vida pessoal e aquilo que acontece à sua volta, e desta maneira ele vai trazendo prejuízos cada vez maiores, né, para si mesmo e também para aqueles que estão à sua volta, que o amam, que o vê sofrendo dentro daquela situação, daquela circunstância. Então, o texto, ele coloca assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Ou seja, aquilo que nós vemos e importamos, é importante para nós, aquilo que nós conseguimos identificar, ele vai trazer luz para dentro de nós. Agora, esta luz tem que ser nítida, ela não pode ser uma luz de penumbra, ela não pode ser uma luz que ofusca, que nos confunda ainda mais. Ela tem que ser uma luz que nos traga nitidez. Então, é por isso que nós temos o Salmo 119, o versículo 105, onde diz, né, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O que o Salmo 119, versículo 105 está dizendo? Ele está dizendo que eu tenho que ter uma referência de interpretação para todas as coisas. E qual será essa referência? A Bíblia, a palavra de Deus, que vai me oferecer o discernimento daquilo que é bom, daquilo que não é, daquilo que é justo, daquilo que não é, daquilo que é correto, daquilo que não é. Como eu devo interpretar cada situação, o que eu devo falar, como eu devo me comportar, como eu devo me vestir, quais são os princípios e valores de relacionamento, quais são os princípios e valores éticos e morais que eu vou absorver e vou aplicar na minha vida e vou viver pautado neles. Então, lâmpada para os meus pés, aquilo que traz luz, né? Aquilo que traz uma boa interpretação. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é a Bíblia, é a palavra de Deus como única regra de fé e prática. E luz para os meus caminhos, porque à medida que eu vou andando, mesmo que a frente esteja obscurecida, que eu não consigo enxergar direito, é como você está andando num carro à noite, você tem uma visão limitada, mas quando você acende os faróis, você consegue enxergar a uma distância maior. Se você acende o farol alto do carro, mais alto do carro, você aumenta esta distância. Então, quanto mais luz você proporciona para o seu caminho, mais distante você enxerga, e enxergando à distância, você consegue evitar problemas, consegue evitar obstáculos, buracos, algum imprevisto que tenha na pista ali que você está trafegando ali com o carro. Então, quanto mais luz e quanto mais longe for essa luz na interpretação, você consegue se livrar de problemas, você consegue ter uma boa precaução, um bom cuidado para a sua vida. Então, é isso que o texto bíblico está dizendo. Mateus 6:22. São os olhos lâmpada para o corpo. A maneira que eu interpreto, aquilo que eu conheço, o que eu já cresci, o que eu busquei de Deus, o que eu busquei compreender da vida segundo a palavra de Deus, tudo isto vai ser lâmpada para os meus pés. E tudo isto vai ser luz, né? Uma lâmpada para o meu corpo. Ou seja, eu vou ser pautado, a minha vida está pautada por aquilo que eu interpreto, e se eu tiver uma boa interpretação, eu vou viver cada vez melhor. A sequência do texto, versículo 22, fala: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Ou seja, da maneira que você interpreta a vida, você vai trazer bem ou mal para si mesmo. Se você interpreta tudo pelo viés negativo, né, você vai trazer mal para você mesmo. Você vai trazer cansaço,
depressão, insatisfação, insegurança, a falta de perspectiva de futuro. Então, se os nossos olhos, né, não forem bons, se aquilo que nós interpretamos, se aquilo que nós não colocamos na nossa mente, no nosso coração, se aquilo que nos é importante, né, não é importado para dentro de nós com sabedoria, com discernimento e com o melhor do que se está oferecendo, eu vou ter bastante dificuldade. Então, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Interprete a vida de uma maneira agradável, interprete tudo para o bem, interprete da melhor maneira possível. Dentro das piores situações, busque interpretar da melhor maneira possível. É o caso de José do Egito, quando ele fala para os irmãos dele, fala, olha, o mal que você tentou fazer contra mim, Deus transformou em bênção. Se José ficasse se lamentando porque foi vendido como escravo, ficasse se lamentando na prisão, ficasse se lamentando porque as coisas não estavam dando certo para ele, ele não teria se tornado governador do Egito. Seria só mais um escravo lamentando a sua falta de sorte. Mas não é isso que José fez. José sofreu, José teve limitações, teve problemas, mas ele sempre buscou uma interpretação correta dentro da vontade de Deus, da direção que Deus estava dando para ele. Então, quando ele encontra com os irmãos já como governador do Egito, ele fala: olha, o mal que vocês tentaram fazer contra mim, Deus transformou em bênção. É isso que o texto está falando. Se, porém, versículo 23, se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Se aquilo que você interpreta é sempre negativo, sempre com pessimismo, sempre, né, de uma maneira destrutiva, né, você vai trazer prejuízos para você mesmo. Né? Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Já viu aquela pessoa que não vê beleza em nada? Aquela pessoa que só olha tudo de maneira crítica, de maneira depreciativa, nada está bom. É disso que o texto está falando aqui. Essa pessoa está perdendo o vigor, ela está perdendo a capacidade de interpretar o dom da beleza da vida que Deus colocou para ela, porque é só porque ela tem essa vida, mesmo com limitações e sofrimentos, que ela vai ter a oportunidade de ter a vida eterna. Como fala Romanos capítulo 8, aqui nós sofremos com Jesus Cristo, mas se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então é isso que nós temos que compreender. Agora, quando mesmo em meio ao sofrimento, nós interpretamos de uma maneira boa, de uma maneira saudável, de uma maneira que promove o nosso crescimento, a nossa maturidade, então eu transformo aquelas trevas, aquele sofrimento, em luz. Eu transformo aquilo que estava me ofendendo, aquilo que estava me prejudicando, naquilo que vai promover o meu crescimento, a minha maturidade, com uma boa interpretação da vida. Então, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. O versículo conclui falando: se o bem que deveria estar em você, se a interpretação boa que você deveria fazer da vida, você só consegue fazer de maneira negativa, pejorativa, destrutiva, então você vai ser uma pessoa insatisfeita, uma pessoa depressiva, uma pessoa insegura, uma pessoa infeliz. É isso que o texto está dizendo, é um alerta que Deus nos dá para que nós não nos conformemos com as aflições deste mundo, mas entendamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E, de fato, isto não é só um discurso, é uma verdade. Eu tenho que pegar tudo o que
está à minha frente, mesmo que pareça muito negativo, e buscar o que eu posso aprender de melhor naquela aflição, naquele sofrimento, naquele problema, naquilo que eu estou vivendo, mesmo que seja uma adversidade, mesmo assim, como eu posso melhorar, como eu posso interpretar de uma maneira boa. E aí eu volto a falar para vocês, só há uma maneira de fazer isto: confiança em Deus. Quando você coloca toda a sua confiança em Deus e você se expressa de uma maneira simples, natural e verdadeira, em que muitas vezes nós falamos: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, eu estou com dificuldades de interpretação, eu estou com dificuldades de compreensão, mas eu confio no Senhor. Eu confio que o Senhor está fazendo o que há de melhor para mim. Eu confio a ponto de depositar toda a minha vida em suas mãos, e mesmo em meio às aflições, eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Quando você fizer isso, você vai descansar, você vai ser guiado pelo Espírito Santo, fortalecido em Jesus Cristo, e vai ter a palavra de Deus como única regra de fé e prática, lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. E a luz que vai estar em seus olhos vai iluminar toda a sua mente, todo o seu coração e todo o seu corpo. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. E neste início de semana nós pedimos a tua luz, a luz do Senhor, que nos traz avivamento, que nos traz certezas de cuidados, a certeza da salvação, a direção do Espírito Santo e a tua presença em nós. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço que a tua palavra e o Senhor, pelo teu poder, ilumine a todos aqueles que estão ouvindo esta mensagem, e que todos tenham uma transformação da sua mente e do seu coração para interpretar a vida, sabendo que a sua vontade é sempre boa, agradável e perfeita. Te agradecemos pelos cuidados e bênçãos, colocamos nossas vidas em tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia, uma excelente semana, em nome de Jesus.